Fundos imobiliários. Qual é o melhor para você em relação à classificação dos fundos? Neste conteúdo eu quero compartilhar com você um conhecimento muito importante para você que está iniciando a sua carteira de fundos imobiliários. Então, você vai aprender qual é o objetivo de cada fundo imobiliário, o tipo de gestão e também alguns exemplos para que você possa fazer a sua melhor escolha. Se você ainda não conhece nada de fundos imobiliários, eu vou deixar pelo menos 2 vídeos aqui na descrição deste vídeo para você começar aí os seus estudos sobre esse importante ativo para compor a sua carteira de investimentos. Então, venha comigo. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Se você está chegando aqui agora, aproveite para você se inscrever no canal, ativar as notificações. Tudo isso é gratuito para você e o YouTube te avisa logo que eu publicar mais um conteúdo de excelência aqui no canal. Se você gostar desse vídeo, deixe aí o seu like, vai me ajudar a ajudar milhares de outras pessoas. Passe nos comentários, lista VIP e bora aprender aí a fazer investimentos imobiliários. Vamos lá. Bom, primeira coisa que você precisa saber é quais são os objetivos de cada fundo para verificar se os objetivos da gestão deste fundo estão de acordo com o seu objetivo. Então é importante você saber esses 5 tipos de classificações que existe dos fundos imobiliários de acordo com a Anbima, e dentre eles você vai ver que existe um fundo de desenvolvimento de renda, um fundo de desenvolvimento para venda, um fundo de renda propriamente dito, os títulos e valores imobiliários, chamados títulos de papéis, enquanto de renda de tijolos, e também os híbridos. Então, agora que vem a pergunta, bom, Anderson, e agora? Como escolher? Então agora eu vou passar com você, fazer a definição de cada um deles e te dar um exemplo para que você possa entender e então começar a fazer as suas melhores escolhas. Então, quando nós falamos sobre os fundos de renda, são aqueles fundos imobiliários que têm mais de 2/3 do patrimônio líquido, que são com o objetivo de gerar renda com alocação ou arrendamento. Então, o único objetivo deste fundo é exatamente produzir renda. Então, os imóveis eles já estão prontos, então você não tem problema nenhum em relação ao seu desenvolvimento, construção, venda. O foco é 2/3 para a locação, ou seja, vai produzir dividendos para você todos os meses. Os fundos que são focados, que têm um objetivo em desenvolvimento de renda, tem como o objetivo que 2/3 do patrimônio destes fundos sejam destinados para o desenvolvimento e a incorporação em fase de projeto, em fase de construção, para fins de geração de renda. Neste momento em que há a construção, o desenvolvimento daquele empreendimento imobiliário, muitas das vezes você não receberá dividendos, afinal de contas, neste prazo é um momento onde está sendo feita a construção para, após a entrega, começar a viver de renda, a ter a sua renda caindo aí todos os meses na sua corretora. Então, ao escolher, comece a verificar se você quer participar de um fundo que está em construção ou se você quer participar, ser sócio, ser cotista de um fundo que já existe, que o imóvel já está pronto e produzindo dividendo todos os meses. Além disso, você tem o desenvolvimento para venda. São aqueles fundos que mais de 2/3 do patrimônio líquido está focado no desenvolvimento na fase de construção, porém, a diferença entre o desenvolvimento de renda é que o objetivo deste fundo é a parte da venda, ou seja, assim que terminar, seja algum imóvel para shopping, seja para laje corporativa, seja para construção, até mesmo residencial, caso seja o caso, você, dono, cotista, vai receber os seus dividendos, a divisão de lucro, e vai haver a venda daquele imóvel. Pode até ser para outro fundo imobiliário, mas vai acontecer a venda e aquele fundo, teoricamente e na prática também, ele vai se encerrar. Além disso, nós temos os títulos de papel, chamado títulos de valores mobiliários, e neste caso são os fundos que têm como objetivo comprar mais de 2/3 do patrimônio em títulos imobiliários, como por exemplo CRI, LCI, cotas de sociedade, FIP, o FDIC também. Então
esses fundos estão interessados em comprar cotas de outros fundos ou até mesmo ações de outras empresas que tenham como objetivo principal dentro do seu contrato o trabalho com imóveis, com locação, que esteja relacionado a imóveis. E por último, não menos importante, os títulos que são chamados de títulos híbridos. Então, neste caso, ele não se encaixa em nenhuma destas 4 classificações. Pode ser que ele tenha um percentual que é para renda, outro para desenvolvimento de renda, outro para desenvolvimento de venda, títulos. Então, ele não tem uma característica forte, definida, então ele é muito pulverizado, então por isso ele é chamado de fundos híbridos. Então, neste momento você já começa a analisar. Se você está querendo investir em fundos imobiliários, você quer ser dono, você quer ser cotista de quais tipos de fundos que mais lhe agradam, que está de acordo e próximo aí do seu objetivo em relação aos seus sonhos. Sobre a gestão dos fundos, ela pode ser uma gestão passiva, onde os imóveis especificados em seus contratos ou conjunto de imóveis que vai compor, né, a carteira de investimentos, então aquilo já está bem definido, já tem um objetivo ou pretende acompanhar aí um indicador do setor. Então essa é uma gestão que é chamada de gestão passiva. Enquanto a gestão ativa, ela é livre, né, e ativa para negociação de imóveis no fundo, ou seja, ela vai comprar, vai poder vender, vai poder buscar, vai ter talvez aí um índice de performance, vai buscar um benchmark, então vai depender dessa gestão. E a gestão ativa, ela tem mais aí um fluxo de negociação, o que pode trazer para você lucros, como também pode trazer aí dividendos mais baixos. Então é importante analisar qual é o tipo de gestão que você está interessado, que exista naquele fundo em que você vai se tornar ou já é um cotista, ou uma investidora. E aqui é muito importante também falarmos sobre a estratégia para a exploração de imóveis. Então, dentre estas estratégias, existem aqueles imóveis que são monoativo. Então, os fundos que possuem apenas um ativo. Existem outros fundos que são multiativos, ou seja, tem vários imóveis que compõem, né, no qual o fundo é dono daquela quantidade de imóveis, enquanto o monousuário são aqueles fundos que tem apenas um inquilino, tem apenas uma pessoa, uma empresa, né, por trás que vai ser o usuário. E existe também aqueles fundos que são multiusuários, ou seja, um fundo onde ele tem lojas, tem empresas, então vai depender, pode ter empresa que tem, imagine aí um prédio, né, uma laje corporativa, pode ser que uma empresa tenha um andar, uma loja, 2, 3, mas de uma maneira geral essa estratégia ela pode ser combinada, ou seja, você pode ter um fundo que é monoativo com monousuário, monoativo com multiusuário, você pode ter multiativos aí também sendo com monousuário e multiativos com multiusuários. Agora eu quero te mostrar para você ter um exemplo didático de cada um desses tipos de estratégia, lembrando que não é uma recomendação para você investir. Eu nem sei, né, quando você estará vendo este vídeo, mas o importante é que essa estratégia, esses termos, este conhecimento, você vai precisar dele, seja qual época você estiver estudando ou escolhendo sobre fundos imobiliários. Então, de uma maneira didática, eu separei aqui alguns fundos para que você entenda a diferença entre as modalidades de gestão, que também vai ser importante para você tomar esta decisão. Então eu tenho aí um exemplo, né, de um fundo, né, do fundo da SEDAI, né, que aí, se não me engano, de São Paulo, deixa eu ver aqui, parece que é isso, né, o fundo, ele neste caso, é um monoativo, um único ativo, ou seja, existe aí um único prédio e ele é um único usuário. Então, neste caso, observa aí que o fundo ele tem como objetivo a captação de recursos para viabilizar a construção do imóvel na sede da Companhia Estadual, né, das Águas e Esgotos, SEDAI, que tem como objetivo a instalação pertencentes sendo entregue prontas para o uso. Deixa eu só voltar aqui. Então, este é um tipo de fundo que tem um único ativo e um único usuário. Então, isso é fácil a gestão para você em relação a investidor, né? Você não vai ter muitas oscilações, não vai ter muitas preocupações,
É óbvio que vai ter que analisar o contrato de locação, se ele é de 20 anos, se é renovável, quais são as cláusulas que existem, mas a gestão dele vai se tornar uma gestão mais simples, tende a ter dividendos mais constantes. Então, para você, né, que tem este perfil, que quer uma coisa que não vai oscilar, sabendo que fundos imobiliários é um ativo de renda variável, mas em determinadas situações ele pode ter um dividendo que seja mais estável. Tá? Isso não quer dizer que seja um dividendo que vai se manter sempre naquele percentual, que pode ter outros custos dentro desta gestão, mas a tendência neste caso é que tenha um dividendo que seja aí mais estável. Já o monoativo e multiusuários, vamos pegar aí um exemplo aí do Plaza, né, que é o ABCP11, que ele é um único ativo, porém ele tem muitos usuários. É o Shopping Plaza, e onde você vai ver que ele tem várias lojas, várias empresas que fazem a locação, tem a administração e a gestão deste shopping center. E neste caso, né, se você está procurando investir em uma rede de shoppings, você já tem aí, neste caso, um fundo que é de um único ativo, que ele está aí localizado na cidade de São Paulo, e ele tem vários usuários. Então eu não estou dizendo que é uma recomendação, mas você vai encontrar também aí outros fundos que tenham esta mesma característica, legal? Bom, agora vamos para os multiativos e multiusuários. Então tem aí um outro fundo que é o BPPO11, né, a política de investimento nesta instituição. Você percebe aí que é alocar os fundos ativos, né, de forma a proporcionar a remuneração de investimentos realizado, né, toda a descrição que você tem aí. Observe que tem imóveis em várias localidades, então nós temos aí imóveis que estão em 14 estados, então ficou bem diversificado neste fundo, 64 ativos dentro desses 14 estados, desde aí Pará, Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, praticamente aí, né, quase cobrindo toda a extensão territorial aí do Brasil. Então, neste caso, é importante você também entender qual é o objetivo deste fundo, está aí descrito para você. Depois está vendo aí também que ele vai investir em papéis, etc. E aí você vai pensar, né, qual é a vantagem, né, de ter um fundo que seja multiativos e multiusuários. Nesse caso, a diversificação pode ser um atrativo para você em relação aos dividendos e o que você vai escolher em relação à sua gestão. E é importante analisar quem está por trás e todo o histórico do título do fundo, lembrando que rentabilidade passada não garante uma rentabilidade futura, mas é importante que você estude o histórico deste fundo imobiliário para você fazer aí a sua escolha. E por último, os multiativos e monousuário. Então você tem aí um exemplo disso aí são as agências aí do Banco Santander. Então você observa aí que são muitos ativos, nesse caso 28 ativos, então são múltiplos ativos em 7 estados e apenas um usuário, ou seja, o Banco Santander é o que detém aí todas as agências, né? Ele é o único usuário deste fundo, tem algumas vantagens, né? O risco aí de mercado, né? O risco ele é menor, comparando, supondo, né, a questão de um banco, né, ser mais estável, um contrato, né, de longo prazo e etc. E aí você vê também uma distribuição das agências por todo o país. Então, esses 4 tipos de estratégias, elas precisam ser analisadas quando você começa a escolher o seu fundo imobiliário para compor aí a sua carteira de investimentos. Bom, e aí, se você ainda não se inscreveu no canal Excelência no Bolso, fica aí o meu convite. Mais de 125 mil pessoas já estão inscritas no canal, dezenas, centenas de vídeos, e eu quero saber a sua opinião. Se você gostou deste conteúdo, se fez diferença para você, se você gostou, deixa aí o seu like, comentários aqui, vamos bater um papo, se os fundos imobiliários já fazem parte aí da sua carteira de investimentos, e compartilhe aí com a galera no WhatsApp, combinado? Um forte abraço do Anderson Gonçalves e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!